Graça e paz, crianças. Eu vou fazer 2 perguntas para vocês. Quem gosta de festa de aniversário? E quem gosta de ganhar presente? Eu gosto, e vocês? Fique ligadinho que daqui a pouquinho eu vou voltar para contar sobre uma festa de aniversário muito importante. Tá bom? Até daqui a pouco. Pensamentos cativos a me perseguir, pois sei quem eu sou em Deus. Nada vai do foco me tirar, com Cristo Jesus eu vou. E na contramão eu vou, e na contramão eu vou, e na contramão desse mundo eu vou. Contramão eu vou, e na contramão desse mundo eu vou. Não vou deixar o padrão desse mundo me contaminar. Não vou permitir pensamentos cativos a me perseguir, pois sei quem eu sou em Deus. Nada vai do foco me tirar, com Cristo Jesus eu vou reinar. Eu vou reinar. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Nada pode me parar. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo. E na contramão eu vou, e na contramão eu vou, e na contramão desse mundo eu vou. Na contramão eu vou, e na contramão eu vou, e na contramão desse mundo eu vou. E na contramão. Os céus proclamam tua glória e a terra anuncia as obras de tuas mãos. Sem som ou discurso, os dias fazem declarações, e em toda a extensão da terra se fez ouvir a tua voz. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele
Ele é o grande eu sou. Glorificado seja o teu nome. Os céus são o teu trono e a terra o descanso dos seus pés. A tua mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir. E ainda assim tu cuidas do humilde de espírito, e quem obedece a tua voz. Ele é o grande eu sou. Glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou. Glorificado seja o teu nome. E grandeza, vestido de majestade e glória, ornado de excelência e grandeza. Vestido de majestade e glória, e glória. Glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou. Glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou. Glorificado seja o teu nome. Ele é. Onde você estiver agora, levante a sua mão e adore ao grande eu sou, aquele que criou todas as coisas, mas que é o nosso Deus e o nosso Pai, e Ele se lembra de cada um de nós, e por isso nessa hora nós adoramos a Ti, Senhor. Nós adoramos a Ti, Senhor, como nosso Deus, como nosso Pai. Nós levantamos as nossas mãos e dizemos: glorificado é o Senhor, glorificado seja o teu nome, Deus, pois tu és o grande eu sou, e tu és adorado, Senhor Deus, nessa terra. Aleluia. Oi, crianças, graça e paz, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês uma palavra sobre oferta. Amém? Vamos abrir lá em João 6, versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia e o de Tíabe. Uma grande multidão o seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos
E vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para cada um recebesse um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simeão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se sentem no chão. Ali havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000 homens. Então Jesus pegou o pão e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram quando todos tinham comido. Aqui, essa é uma história que fala sobre a multiplicação de pães e peixe. Aqui Jesus ele operou um milagre muito lindo na Bíblia. O que aconteceu? As pessoas estavam reunidas naquele lugar para ouvir Jesus. Naquele tempo, Jesus operava muitos milagres. E isso atraía a multidão, atraía muitas pessoas para ouvir as histórias, ouvir aquilo que Jesus ensinava. Naquele dia já era muito tarde para a multidão ir para casa. Então eles estavam com fome, estava escuro, eles estavam cansados. Então Jesus ele teve a ideia de operar naquele dia um milagre. Sendo assim, ele pediu para que trouxessem comida para ele, para que ele fizesse a multiplicação. Mas só um menino, uma criança, tinha 5 pãezinhos. Eu acho que alguns de vocês até comem, né, 5 pãezinhos sozinho, né? Fala sério. Então tá. E ele tinha 5 pães e 2 peixes. Então aquele menino veio, trouxe aos discípulos aquele alimento que ele tinha preparado para ele como lanche e deu para os discípulos. Jesus pegou aqueles pães, pegou aquele peixinho, ergueu para os céus e deu graças a Deus por aquilo. E ele começou a dividir aquele pão, dividir aqueles peixinhos, e aquilo ali foi se multiplicando. Conforme ele ia distribuindo para a multidão, aquilo ia multiplicando. Todos comeram, todos ficaram satisfeitos, mas sobrou ainda 12 cestos de pães e peixes. Imagina, 12 cestos enormes, grandes, muita coisa, né? Então naquele dia aconteceu um milagre da multiplicação de pães e peixes. Mas para aquele milagre acontecer, alguém teve que ofertar. E foi o menino, a criança. Ele teve um coração disposto a ofertar e entregar para o Senhor naquele dia. Ele corria o risco de não ter nem para ele mesmo depois. Imagina, 5.000 homens, sem contar crianças, sem contar mulheres. Então, assim, era muita gente. Ele só tinha 5 pães e 2 peixes. Acho que essa conta não fecha, né? Não bate. Então, ele teve aquele coração disposto. E por que a Tia Dai trouxe essa palavra para vocês hoje? Será que nós temos esse coração disposto a entregar o nosso pouco para o Senhor? Será que nós temos a disposição de entregar aquilo que nós temos com gratidão, com alegria para o Senhor? Nós precisamos ter esse coração grato. Nós precisamos ter essa disposição de adorar o Senhor com o nosso melhor. Assim como o menino. Amém? Que o Espírito Santo ele venha nos ensinar a ter esse coração. Amém?
Olha só, imagina só. Eu trouxe aqui um visual para vocês. Imagina só. O tanto de peixe que multiplicou. O tanto de pães que multiplicou naquele dia. Por causa do quê? Dos 5 pãezinhos e dos 2 peixinhos. Será que Deus não pode fazer um milagre com a sua oferta? Abençoando muitas outras pessoas através da sua oferta? Como assim, Tia Dai? Lá na sua casa, para as coisas andarem bem, o que precisa acontecer? Precisa ter dinheiro para alimentação, para luz, para água, para comer, para beber, certo? Assim também às vezes acontece na casa do Senhor. Aqui tem luz, tem água, todo domingo você vem para a salinha, tem lanchinho, tem suquinho, lanche do melhor para você. Tudo isso tem o quê? Pois é, essas são as nossas ofertas. Então nós precisamos, quem vem visitar a nossa igreja, vem visitar o nosso prédio, usufrui dessas coisas. Aí, Tia Dai, essa cadeira aqui não é confortável. É a nossa oferta. Ou Tia Dai, ficou muito melhor agora com o ar-condicionado. É a nossa oferta também. Então nós precisamos ter esse coração disposto a ofertar e dar o nosso melhor. Amém? Vamos pedir para o Espírito Santo nos dar esse coração? Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos, abaixassem a sua cabeça nesse momento e nós vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor e pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine a ter um coração grato. Ensina-nos a Te adorar, Senhor Jesus, através da nossa oferta. Assim como aquele menino, Senhor Jesus, teve um coração obediente, um coração grato ao Senhor, um coração de ofertante, que nós também tenhamos. Ensina-nos, Espírito Santo, a dar o nosso melhor, para que outras pessoas vivam isso, vivam milagres também, em nome de Jesus. Amém. Amém, criança? Até a próxima. Amém, crianças? Hoje nós vamos falar sobre o Natal. O que é o Natal? Natal é uma festa bem animada, né, que acontece no mês de dezembro, né? É um mês que as pessoas já ficam esperando por aquela data, né? Natal. Ali eles enfeitam as casas, enfeitam as lojas, né? As ruas com aqueles pisca-pisca, o trenó ali todo, né, bem iluminado para comemorar o Natal, né? Mas muitas vezes nós buscamos o sentido do Natal nessas coisas. Vocês sabiam que muita gente pega, coloca nas lojas ali aquelas luzes coloridas, aqueles pisca-pisca para atrair pessoas para entrarem nas lojas e comprar. Então isso já tornou-se como um comércio, né? Dezembro é mês de Natal, é mês de vendas, né? Os shoppings colocam lá o Papai Noel para as crianças tirar foto com ele, né? Então eles acham que o Papai Noel é o símbolo do Natal. Mas para vocês, crianças, que tem Jesus no coração, vocês sabem que no Natal nós comemoramos o quê? O nascimento de Jesus, né? Que na palavra não tem o dia certinho que Jesus nasceu. Então foi um dia que nós comemoramos o nascimento dele, no dia 25 de dezembro. Foi quando Deus enviou Jesus para nascer, né? Lá naquela manjedoura, Jesus nasceu, mas Jesus ele já veio com uma missão de morrer pelos nossos pecados, pelos meus pecados e pelos seus, né? Jesus veio para nos libertar do pecado, né? O Natal é uma época que era para as pessoas ficarem felizes, né? Você pensa assim, Natal é felicidade, mas muita gente não vê isso, né? Nós buscamos o que no Natal? Comprar presentes, né? Presentear outras pessoas com presentes. Mas quem que faz aniversário nesse dia, né? No dia 25 nós comemoramos o aniversário de Jesus, mas não quer dizer que ele nasceu nesse dia, no dia 25, mas foi o dia que nós comemoramos, né? Muitas pessoas lá na casa
faz a melhor comida, enfeita a mesa, né? As pessoas sentam ali para ceiar, troca presentes, mas muitas vezes nós esquecemos de convidar o aniversariante, né, para a festa. E você já pensou? Pensa comigo, lá na sua casa, chegou o dia do seu aniversário, a tua mãe fala assim, vou fazer uma festa, né? Convida os convidados, distribui os convites, as pessoas vêm na sua festa, e quando eles entram na sua festa, eles não trazem presente para você. Ele dá presente para todo mundo, menos para você, que é o aniversariante. Você fica feliz com isso? Não, né? Pois é, muitas pessoas são assim. Na ceia, eles vão, comemoram, dá Feliz Ano Novo, Feliz Natal para todo mundo, troca presente, mas esquece do verdadeiro sentido do Natal, Jesus. Né? Muitas vezes nós buscamos lá no Papai Noel a figura do Natal, sendo que nós, como cristãos, e vocês que têm Jesus no coração, são crianças sábias, vocês vão saber que o verdadeiro sentido do Natal é Jesus. Jesus é o nosso Natal. E existem crianças que quando chega nesse mês, eles já começam a pedir lá para o papai. Eu quero presente, né? E muitas crianças escolhem presentes caros. E o papai e a mamãe muitas vezes não têm esse dinheiro, sabia? E eles ficam assim, eu não vou comprar esse presente caro. Eu posso comprar um presente mais barato para você. Mas muitas crianças fazem birra. Eu não quero esse presente, eu quero um presente X, né? E o papai e a mamãe muitas vezes não têm o dinheiro para comprar. E o que eles fazem? Vai lá na loja, compra e parcela. Então eles adquirem uma dívida por causa da sua birra, porque você quis um presente caro e que eles não tinham condições de comprar, né? Então, crianças sábias, né? O que eu vou querer de Natal? É o que a minha mãe e o meu pai podem me dar. É o Papai Noel que me deu? Não foi o Papai Noel que te deu, foi a mamãe e o papai. Deus, ele deu condições para o seu pai e para sua mãe comprar aquele presente para vocês, né? Deu o emprego do seu pai, deu saúde para que seu pai trabalhe e compre aquele presente, né? Então nós temos que ter um coração agradecido, né? Nós temos que falar assim, Jesus, obrigado por tudo que eu tenho, né? E muitas crianças têm muitos brinquedos, mas vocês sabem, criança, que no mundo, ou até lá no seu bairro, tem muitas crianças que não têm nenhum brinquedo, que o papai e a mamãe não têm condições de dar um brinquedo para eles, né? E muitos, eles entendem, mas vocês, crianças, que têm Jesus no coração, você vai falar assim, mãe, eu tenho muitos brinquedos, mãe, vamos tirar alguns para doar? Né? Isso, se você fizer no Natal, você vai deixar outras crianças que não têm condições de comprar um brinquedo feliz. Você sabia que é isso que agrada o coração de Deus? É isso que deixa Jesus feliz, né? E o Papai Noel, ele é lá um senhorzinho, uma barba branca, né? Bonitinho, mas ele não traz o presente para você, né? Quem traz é o papai e a mamãe. Então nesse dia você só agradece a Deus, né? Fala, Deus, obrigado pelo meu pai, pela minha mãe, porque o Senhor deu condições para eles me dar esse presente, né? E nós temos que ser agradecidos em todo o tempo, porque o maior presente que você pode dar para Jesus é o seu coração, um coração grato por tudo que você tem, né? Que o Natal é lá em dezembro, né? Já dia 25, já está na metade do mês de dezembro. Você vai pensar o que Deus fez para você durante o ano inteiro, né? E nesse dia, o que você faz? Você entrega o seu coração para o Senhor. Fala, Senhor, eu não quero nada, eu só quero te agradecer
né? Eu te agradeço pelo cuidado, eu te agradeço porque o Senhor cuidou do meu pai, cuidou da minha mãe, cuidou dos meus irmãos. Então, se você não ganhar presentes caros, não fique zangado, não faça birra, porque vocês são crianças sábias, né? Crianças de Deus. E Ele sonda o coração de vocês. Então, se vocês tiverem a oportunidade de abençoar alguma criança que não tem um brinquedo, aquele brinquedo que você fala, já não quero mais esse, né? Já enjoei de brincar com esse presente, com esse brinquedo. Mas tem criança que vai ficar muito feliz se você der esse brinquedo para eles. Amém? Então vamos combinar uma coisa? Durante esse mês que vai começar dezembro, você já começa a pensar, né? Qual presente que eu vou doar? Vai lá nos seus brinquedos, pega aqueles, não vai pegar brinquedo quebrado para dar para ninguém, né? Que brinquedo quebrado também você não vai dar para os outros, né? Você vai pegar aqueles brinquedos bons que você cuidou e vai abençoar uma criança, amém? E eu tenho certeza que é isso que vai alegrar o coração de Deus. Vai ser o maior presente que você vai dar para Jesus, amém? Então seja crianças sábias e entenda o verdadeiro sentido do Natal, né? O verdadeiro o sacrifício do Natal. Muitas vezes uma coisa que te custa muito, falar, eu gosto tanto dessa coisa, mas se Deus tocou lá no seu coração para que você abençoe alguém, escuta a voz de Deus, que com certeza coisas maiores ainda Ele vai te entregar. Amém, crianças? Então, estamos entendidos? Né? No Natal é tempo de quê? De abençoar, de agradecer. Amém? Então, espero que vocês tenham entendido qual é o verdadeiro sentido do Natal. Amém? Então, até a próxima. Tchau!